Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa primeira conferência missionária distrital de 2020. E é um prazer ter você conosco. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para tratarmos de coisas concernentes ao reino de Deus. Nossa conferência missionária, ela tem como tema Repensando a Missão em Tempo de Crise. E nós vamos repensar essa missão neste tempo. E vamos começar repensando essa missão, pensando na educação financeira. Vamos repensar essa missão, pensando em como empreendermos para o reino de Deus em tempo de crise. Vamos repensar essa missão, buscando saúde emocional, para fazermos mais e melhor para o Senhor. Vamos também repensar essa missão do ponto de vista bíblico, que a palavra de Deus é que é nossa regra de fé e prática. E vamos iniciar neste momento, convidando o pastor Rubens Rodrigues para estar orando por nós, dando... Rubens aqui. Dando início à nossa conferência missionária. Pastor Rubens Rodrigues. E aguardamos. Aguardamos ainda. Chamar de novo. Bem-vindo, chefe. Glória a Deus. Essa linda conferência missionária, para nós repensarmos a missão de Deus. Amém. Um abraço a todos, bem-vindo a todos. Eu sei que Deus tem um tempo separado, hoje e amanhã, né, para abrir ainda mais a nossa visão e inspirar também o nosso coração, né? Eu tenho certeza que vai valer a pena fazer parte desta conferência. Falar de missões no meio de uma pandemia, numa situação como essa, tem que ser muito apaixonado mesmo, tem que ter muita convicção, e graças a Deus isso todos nós temos. Muita paixão pela obra do Senhor e muita convicção do que nós somos e o que nós temos que fazer para a glória do Senhor Jesus. Então vamos orar e já passo a palavra para vocês. Pai Santo, nós nos conectamos agora, Senhor, não apenas pela internet, mas pelo Teu Espírito Santo, pedindo que o Senhor abençoe esta conferência, que o Senhor inspire os nossos preletores, que o Senhor abra nossa mente e nos dê compreensão espiritual dos Teus ensinamentos, Senhor, assim como também, Senhor, da Tua vontade para a vida de cada um de nós. Colocamos, Senhor, a nossa mente totalmente ao dispor do Senhor para trabalhar. Colocamos também, Senhor, a nossa vida, o dia a dia, os sonhos, o futuro, o ministério, a igreja, tudo nas Tuas gloriosas mãos, para que o Senhor abençoe e faça tudo como queres fazer. Senhor, que cada pessoa, Senhor, que entrar para assistir esta conferência, seja edificada de uma forma especial, Senhor. E desde já, ó Deus, também colocamos diante de Ti todos aqueles que estão no campo missionário, trabalhando, Senhor, aqui no nosso país, em outras nações, das mais diversas formas, Senhor, estão envolvidos com a missão de Deus. Senhor, revigora, abençoa, inspira, fortalece, Senhor. Dirige a cada um dos Teus servos, Senhor, para que esse novo mundo que está surgindo, essa nova sociedade, Senhor, pós-pandemia, Senhor, possa, Deus,
ser tocada de forma criativa e ungida pela tua igreja, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, certos de que assim será, pois nenhuma crise jamais parou o agir do Senhor. Nós oramos entregando esta conferência nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com você, Vanessa. Convida a Vaninha e Brian, por favor. E Brian. Nós queremos convidar agora para estar conosco nossa querida missionária Vaninha. O que seria uma conferência missionária sem um testemunho missionário? Graça e paz, queridos. É uma alegria para mim poder participar dessa conferência, né, e compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Deus tem feito, né, na nossa vida e daquilo que Deus tem feito lá na Ásia. Então, o meu nome é Vânia, né, sou da Igreja do Nazareno em Jaboatão, mas como o Ivanilson falou, todos me chamam Vaninha e eu fico muito alegre quando sou chamada assim, porque sou muito carinhosa, né? Então, há alguns anos atrás, o Senhor nos desafiou, ou melhor, o Senhor nos convidou a fazer parte da obra que é dele. Nos deu esse privilégio, não é, de poder participar. Que ele não precisa de nós, mas ele se alegra com a sua igreja fazendo aquilo que ela foi criada para fazer, não é? Que é sair e levar as boas novas. Então, há mais ou menos 10 anos atrás, começamos nossa trajetória de preparação para um ministério transcultural. E o Senhor nos levou para o outro lado do mundo, literalmente. Né? Já fazem 2 anos agora que eu estou servindo na Indonésia, em Papua. E Deus nos desafiou a trabalhar ali com tradução bíblica. E é uma área que a gente não vê muitos missionários atuando e trabalhando, e ainda existe uma necessidade gigantesca, irmãos. Então, o Senhor colocou o desejo no meu coração de trabalhar especificamente nessa área de tradução bíblica. E me levou até Papua, na Indonésia, que não é Papua Nova Guiné, mas faz parte da mesma ilha, mas é parte da Indonésia, né? Papua, Indonésia. E em Papua existem 275 línguas diferentes. A maioria dessas línguas não tem um versículo da Bíblia traduzido. E muitos desses povos já ouviram de alguma forma falar do Evangelho de Jesus. Mas eles não têm como ter profundidade, não como se aprofundar, né? Como ter a sua fé crescendo dia do Senhor. Eles não têm a palavra ainda numa língua que eles consigam compreender com claridade. Então, há 2 anos atrás, nós fomos enviados à Indonésia, junto com a Missão Pioneiros, e estamos ali trabalhando nessa área de tradução bíblica, mas também trabalhando com discipulado, também trabalhando em outras áreas, não é? Mas muito felizes por essa oportunidade que Deus tem nos dado. Eu estou no Brasil agora, cheguei no comecinho de abril, em uma situação muito inusitada, porque precisei sair da Indonésia momentaneamente para a renovação do visto, e por causa dessa pandemia, as fronteiras da Indonésia foram fechadas e eu não pude retornar. Então, eu estava em Singapura e precisei vir direto para o Brasil. Né? Então, essa separação sem ter a chance de dizer tchau para os amigos, de conversar com a equipe, de preparar a casa para a viagem, foi um pouco difícil, mas o Senhor é bom, Ele é gracioso, né? E tem cuidado de cada detalhe do nosso ministério, da nossa vida. Então, os planos para o futuro são muitos. Apesar de eu estar aqui, o trabalho não parou. A equipe lá continua trabalhando. Eu estou trabalhando com uma equipe que traduz a palavra de Deus para uma língua chamada Melayu Papua. Essa equipe já trabalha junto há 7 anos. Então, eu sou a mais nova
na equipe, mas graças a Deus, em 2 anos, Deus já me deu a oportunidade de passar pelo período de aprendizado da língua local, a língua nacional, que é o indonésio, e agora começando o aprendizado da língua Melayu-Papua, mas já engajada na equipe, já trabalhando com a parte de tradução. E mesmo à distância, aqui continuamos trabalhando. A obra do Senhor não pode parar. Então, continuamos fazendo as checagens de exegese para os livros que estão sendo traduzidos. Pedimos para os irmãos que orem. Orem pelos povos em Papua, orem pelos povos na Indonésia, para que aquele país seja mais aberto para o Evangelho. Porque em Papua temos um pouco mais de abertura, porque é considerada uma ilha cristã, mas em todo o resto da Indonésia, a igreja cristã sofre muita perseguição. Então, continuem colocando as igrejas locais ali diante do Senhor, para que elas se fortaleçam o suficiente para que possam ganhar o próprio povo. Nós temos alguns desafios pela frente, esse retorno para o campo, que ainda é bem incerto, né? Mas agora, diante dessa situação, tudo é muito incerto. A certeza que temos é que o Senhor está diante de tudo, de cada detalhe. Então, Ele sabe o tempo certo para eu voltar, Ele sabe qual o melhor momento, qual a melhor situação, e cremos que Ele já está providenciando tudo. Temos o desafio também de, o ano que vem, começar um novo projeto com uma nova língua, chamada Biritai, que é um projeto de One Story, chamado One Story, onde nós traduzimos histórias bíblicas para a língua local. Normalmente esse processo acontece antes da tradução da Bíblia propriamente dita. Então é uma introdução ao povo de algumas histórias bíblicas para que eles tenham uma certa familiaridade com a palavra. E eu vou poder participar desse projeto também no ano que vem. Então, temos também um convite para fazer um treinamento de liderança pela Pioneiros na Tailândia, que é uma excelente oportunidade. Então, queremos colocar todos esses pedidos, né, e planos diante do Senhor, sabendo que Ele sabe o momento certo para que eles aconteçam. E também o desafio financeiro, né, irmãos? Porque a vontade nós temos, o desejo nós temos e o coração disposto nós temos. Sabemos que o Senhor vai levantar as pessoas certas para que possam estar apoiando esses projetos, porque o povo ali em Papua precisa também ouvir a palavra. Precisam se aprofundar no Evangelho, precisam ter mudança de vida. Apesar de ser considerada uma ilha cristã e ter muitas igrejas, todas as igrejas, a maioria delas, 90% delas, tem um ensino do Evangelho muito superficial. Não há profundidade bíblica. E por isso também não há mudança de vida. Então, o trabalho de tradução é sim importante, mas o trabalho de discipulado anda junto. Porque senão essas pessoas não têm como ter uma transformação de forma que possam alcançar outras pessoas a testemunho de vida. Então, irmãos, nós estamos muito felizes por estar servindo ao Senhor ali e pedimos aos irmãos que continuem orando pelo trabalho que está sendo realizado ali na Indonésia, por várias outras missões também. O Senhor tem trabalhado, pessoas têm chegado e têm se rendido aos pés do Senhor. Nós somos muito gratos, me sinto muito privilegiada por estar ali, e muito feliz por fazer parte de uma igreja que tem missões como centro também. Então, eu peço aos irmãos que não se esqueçam de nós, continuem orando por nós e esperamos em breve voltar para cá. Amém. Ok? Vamos orar. Paizinho querido, nós queremos te louvar, Senhor, exaltar, engrandecer o teu santo e excelso nome. Nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor, pela vida de Vaninha, que se dispôs, que se colocou à tua disposição, Senhor, para ser usada ali na Indonésia ou em qualquer parte do mundo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos que o Senhor levante, Senhor, intercessores, levante amigos que estejam juntamente com ela, trabalhando para a glória do teu nome. Que o Senhor levante também, Senhor, mantenedores, Pai, para a tua obra, porque a obra é tua. E nós queremos te louvar, Senhor, pela vida dela. Continua derramando da tua graça, da tua bênção
da unção do Teu Espírito Santo sobre a vida de Vaninha, Pai. E agradecidos nós oramos por Ti, a Ti, pela vida dela, Pai, pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha amiga. É muito, muito, muito bom ter você conosco, se bem numa situação bem delicada, mas é bom ter você conosco. E nós vamos convidar agora o nosso palestrante da noite, o Brian Hipp, que nós aqui no Nordeste temos uma dívida de gratidão à família Hipp. Porque eles iniciaram a Igreja do Nazareno aqui no Nordeste. Começaram lá por João Pessoa e vieram para Pernambuco, e hoje nós estamos aqui, louvando a Deus pela vida deles. O Brian, ele é bacharel em administração, é mestre em ciência da religião, ele é executivo com mais de 20 anos de experiência, mas além de tudo, são pastores auxiliares em Atibaia. Ele não é apenas um profissional, mas é um servo de Deus, um ministro do Evangelho, que usa todo o conhecimento, toda a sua inteligência para a glória de Deus. Bem-vindo, Brian. Deus te abençoe e possa te usar para a glória dele. E o Brian vai estar falando conosco exatamente sobre o repensar esta missão com educação financeira. E qual a importância da educação financeira para missões? Todas. Toda a importância. Nós ouvimos agora o testemunho de Vaninha, que diz, olha, eu estou em Papua, Indonésia, fazendo tradução de Bíblia, ok? E aí de nós, pregadores, evangelistas, se não fossem os tradutores, porque é por causa deles que nós estamos aqui e estamos ministrando a palavra de Deus, porque nós temos a tradução da Bíblia. E ela está fazendo isso lá em Papua, na Indonésia, e necessita de recursos para todos os projetos. E nós precisamos de educação financeira para administrarmos bem todos os bens que Deus coloca na nossa mão, administrarmos para a glória dele, administrarmos para a edificação do corpo de Cristo. Brian, é contigo, meu irmão. Nos abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estar com vocês, relembrar as minhas raízes nordestinas, embora não tenha mais nem talvez o sotaque, mas tenho boas lembranças dos muitos anos que nós passamos em João Pessoa, em Recife, e é uma alegria estar com vocês. Irmãos, eu queria começar, e é um privilégio poder falar sobre esse tema, né? Eu queria começar falando sobre um texto bíblico, onde Jesus, vocês conhecem muito bem esse texto, ele está em Lucas capítulo 12, e Jesus fala assim no versículo 22, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, isso se terão o suficiente para comer, ou com o corpo se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observe os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E eu vou parar aí. Vocês conhecem esse texto? Mas essa pergunta de Jesus eu acho muito interessante. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Educação financeira, eu creio que é muito importante para a igreja. É importante para os que estão envolvidos em missões que estão aqui. É importante para quem está no campo. Porque como nós gastamos nosso dinheiro diz algo sobre nossos valores e sobre nossas crenças. Então, eu queria começar fazendo uma analogia que talvez vocês já tenham ouvido, mas que sempre me ajuda a fundamentar os conceitos, de pensar que nós temos uma árvore, né? E quando você olha para uma árvore, você tem ali aquilo que você não está vendo, que são as raízes. Você tem o tronco, que você vê, mas você não consegue fazer uma boa análise, a não ser que você seja dessa área e estude. Para a maioria de nós, olhar o tronco de uma árvore não nos diz muito.
Tá? Os galhos já começam a nos dizer mais sobre aquela árvore quando nós olhamos, e os frutos. Os frutos da árvore são o principal onde nós aprendemos. Então, eu gosto de fazer essa analogia para dizer o seguinte, que trazendo para as nossas vidas, as raízes são nossas crenças. O tronco representa os nossos valores. Os galhos são os nossos comportamentos e os frutos são as consequências. E que, quando a gente olha para a questão financeira, muitas vezes a gente está preocupado com os galhos e os frutos, que são os comportamentos e as consequências. Mas o que não estamos nos atentando ao fato é de que os comportamentos e as consequências são resultados de crenças e valores que nós assimilamos em algum momento. E que educação financeira, eu creio, especialmente para nós cristãos, nós precisamos voltar e questionar e repensar, que é o tema que vocês estão trabalhando. Quais são nossas crenças e quais são nossos valores sobre dinheiro? E eu tenho um curso de educação financeira e sempre quando eu começo o curso, a primeira coisa que a gente trabalha, logo no início, eu faço essa pergunta: o que é dinheiro? O que é dinheiro para você? E eu faço essa pergunta porque eu quero instigar as pessoas sobre o que é dinheiro, porque o que você pensa sobre dinheiro diz muito sobre como você vai se comportar no seu uso do dinheiro e quais vão ser as consequências disso. Tá? Então, vou dar um exemplo. Se dinheiro para você é algo que te traz tranquilidade e segurança, então você precisa de dinheiro para ter paz. E a falta te traz incerteza e preocupações. Isso é uma crença. Dinheiro é algo que trabalha o seu psicológico. E aí essa crença vai te levar a ter valores, certos valores que vão ser talvez eu protejo a minha vida acima de qualquer outra coisa. Então, seu comportamento no momento de crise, como nós estamos vivendo, vai ser um de guardar para si, pensando somente nas suas necessidades. E a consequência disso é que pessoas que estão em necessidade vão continuar passando necessidade, onde talvez você esteja guardando aquilo que você não precisa guardar. Então, nossas crenças sobre dinheiro são fundamentais para nós pensarmos sobre como é que nós estamos atuando com nossas finanças. Então, eu gosto de pensar só dessa forma. Então, eu lanço essa pergunta para quem está assistindo essa live. O que é dinheiro para você? Eu costumo dizer, para algumas pessoas, dinheiro então, algo que traz segurança, é uma questão psicológica. Para outros, tem uma questão cultural aí, onde eles pensam, quem tem mais dinheiro é gente de sucesso, e quem não tem dinheiro é fracassado. Ou dinheiro é uma questão de poder. Quem tem dinheiro tem poder, e quem não tem... Então, são todas as condições que a gente acaba colocando. Quando Jesus faz essa pergunta sobre não se preocupar, o que você não consegue adicionar nenhuma hora à sua vida se preocupando, eu acho que Jesus está querendo nos trazer de volta a essência, essa relação entre dinheiro e nossa vida, para ajudar a gente a perceber uma coisa. Tem algo muito mais valioso do que dinheiro, que é a nossa vida. E no curso, quando eu repenso finanças, e eu lanço isso como uma proposta para vocês refletirem, o que é dinheiro? A minha resposta para você é: dinheiro, dentro do mundo que nós vivemos, é algo pelo qual nós trocamos tempo da nossa vida. Nós ou alguém trabalha e dá horas de sua vida para receber dinheiro. E que quando você então dá uma oferta, você não está passando adiante dinheiro, você está passando horas de sua vida. Você está dizendo para aquele missionário que você está dando um pouco da sua vida, para que essa pessoa tenha condição de continuar na missão que está fazendo. Então, que a troca de um dinheiro, seja em papel ou transferência bancária, ou que seja, para nós como cristãos, eu entendo que é demonstração daquilo que nós temos de maior valor e que foi nos dado por Deus. Ninguém mereceu. É uma dádiva, é um presente, a sua vida. Tá? Então, a partir disso, aí eu vou só desenvolver, eu sei que eu tenho um tempinho aí, depois a gente vai abrir para perguntas, mas eu queria desenvolver isso um pouquinho para a gente estar entendendo quão profundo isso pode ser. Então, por exemplo, crenças, né? Nós vemos esse exemplo.
Agora, a partir de crenças, se nós cremos, então, que dinheiro é resultado do nosso mérito, isso impacta os nossos valores, porque a gente passa a pensar o seguinte, dentro de, lembra do exemplo? Raízes, tronco, galhos, frutos. Então, crenças, valores, comportamentos e consequências. Então, quais são seus valores? E a segunda coisa que eu acho que é muito importante, se você quer pensar sobre dinheiro, quais são seus valores? Meus valores são família, meus valores são educação, são saúde, tá? Mas os seus valores são só sua família? Porque isso vai impactar seu comportamento. Novamente, no momento de crise, o que eu acho interessante é que esse momento de certa escassez, de alguma forma, para alguns é escassez financeira, para outros é não poder comprar o que quer, suas crenças ficam mais evidentes. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é quando, talvez numa economia forte, se mexendo, tinha muito fruto. E você fazer uma oferta ou dar uma ajuda adicional, quando tem de sobra, não demonstra talvez quais são suas verdadeiras crenças e valores. Agora, nesse momento onde você tem que tomar uma decisão entre eu quero manter um padrão de vida que eu defini em algum momento, que seria meu bem-estar, ou continuar apoiando alguém que está no campo missionário, e você não está disposto a fazer um sacrifício algum no seu padrão de vida, então isso nos diz o quê? Que seus valores estão no padrão de vida. Por mais que você diga, meus valores estão em apoiar outras missões, ajudar outros, perfeito. Mas se no momento de escassez, a primeira coisa que você abre mão é de apoiar para fora da sua família, para fora da sua casa, não é que você é uma pessoa má, não é isso. Mas você precisa reconhecer que, na verdade, você tem um valor mais fundamental, que é a preservação de mim. Ou a preservação da minha família, e não só a preservação, mas o bem-estar e até o luxo da minha família vem antes de repente, a minha família dizer nós vamos continuar vivendo bem, mas vamos reduzir o nosso padrão de vida para que a gente não deixe de apoiar algumas pessoas que dependem disso para continuar o trabalho. Então, aqui não é um julgamento, aqui é uma avaliação. Então, para mim, repensar finanças é eu reavaliar. E o momento de dificuldade, perceber quais são os valores. Uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte, será que realmente está faltando tanto recurso para muitas pessoas? Ou o que nós estamos vendo com esse momento que a gente está passando é que realmente os valores reais das pessoas estão sendo demonstrados. E que o padrão de vida que eles querem manter é um valor que acaba sendo em primeiro lugar, acima de algumas coisas que eles estavam fazendo antes com boa vontade. Tá? Então, isso são exemplos de comportamento. Então, deixa eu olhar aqui. Você me corta se eu estiver precisando parar, tá? Mas eu queria só trazer alguns exemplos que a gente vê em comportamento. O que diz sobre o comportamento? Quais são as crenças e valores por trás de uma pessoa que no momento que o governo está oferecendo um auxílio, essa pessoa que não está passando necessidade vai lá e pega esse auxílio? Tá? Então, isso demonstra... mas é um comportamento. Sim, mas por trás desse comportamento está dizendo algo sobre o que você entende que dinheiro é. Está dizendo algo sobre suas crenças e sobre seus valores. O que dizemos sobre uma pessoa que tem condição financeira de sustentar, tem alguém que trabalha em sua casa e que no auge, vamos dizer, de um momento de contaminação, ou obriga a pessoa a continuar vindo trabalhar em sua casa, ou diz que vai cortar a condição financeira de apoio a essa pessoa que depende de salário para comprar uma cesta básica. Tá? Não porque tem necessidade, mas porque entende que eu só pago quem trabalha para mim. Isso diz algo sobre seus valores. Novamente, não é um julgamento. Mas será que se você tem condição, não é um momento de você entender o valor desse ser humano é maior do que eu ter esse dinheiro guardado numa conta bancária? E eu estou, então, dizendo algo sobre minhas crenças e sobre meus valores.
quando eu penso em apoio aos missionários, a minha esposa e eu, graças a Deus, sempre tivemos condição de apoiar muito missionários. Né? Mas eu estou contando um pouco a minha história. Eu estou desde o ano passado, eu saí da empresa que eu era executivo e eu estou montando a minha empresa. E até hoje eu não estou faturando nessa empresa. Mas uma decisão que nós tomamos em maio do ano passado é que antes de nós fazermos algum corte nos nossos apoios para missionários, nós iríamos rever padrão de vida aqui dentro de casa. Porque a gente não quer confundir os valores. Que a vida que a gente vive e Deus tem nos permitido viver não deve ser preservada a qualquer custo. Mas que a gente entende que tem outras coisas que são mais importantes do que necessariamente a gente conseguir continuar vivendo exatamente como temos vivido. Então, isso também não é uma forma de demonstrar orgulho. O que eu estou só tentando demonstrar é o seguinte, que o que fica evidente são os comportamentos e as consequências. Tá? Mas nós temos que nos perguntar, por que eu estou tendo esse comportamento? Qual é a crença e quais são os valores que estão por trás desse comportamento que eu estou tendo? Né? E as consequências nós vemos. As consequências são que nós temos que ver que alguns continuam cuidando dos mais necessitados e outros preferem manter uma ostentação. Que enquanto alguns estão obesos, outros passam fome. Essas são as consequências, né? Tanto para bem como para mal. Então, tem gente que tem uma boa perspectiva do que deve ser dinheiro e, por causa disso, tomam boas decisões todos os dias. E a consequência é que eles estão ajudando pessoas. Tá? Então, para concluir um pouco esse momento, eu queria, assim, a Bíblia está cheia de exemplos interessantes, tá? Então, vamos para alguns dos meus favoritos. O bom samaritano. Vamos pensar no bom samaritano. E eu acho fantástico uma perspectiva de Martin Luther King Jr., que ele diz o seguinte: os dois primeiros que passaram por lá e olharam para aquela pessoa que estava ali largada e passaram e continuaram e foram embora, fizeram isso por quê? Porque eles estavam respondendo uma pergunta que era a seguinte: se eu ajudar essa pessoa, o que será de mim? Percebe o valor? A preservação do seu status, de quem ela era de maior importância. Por que o samaritano para? E eu acho fantástico. Martin Luther King Jr. diz o seguinte: o samaritano para porque ele faz a seguinte pergunta: se eu não ajudar, o que será desse homem? Vê a diferença? Dois estão perguntando assim: se eu ajudar ele, o que será de mim? O samaritano pergunta: se eu não ajudar ele, o que será dele? Isso diz algo sobre crenças e valores. Tá? Generosidade é uma coisa fascinante. Então, quando a gente pensa sobre finanças, acho que generosidade é algo que a gente sempre deve buscar. Só que generosidade é um comportamento. É um comportamento. Ser generoso. Agora, o que é necessário para que eu possa ser generoso? Eu volto para o Salmo 23. Que é bem conhecido por todos, e começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito que, como cristãos, não é possível a gente ser generoso de uma forma com coração puro, se a gente não acreditar que Deus é o nosso Senhor e nada vai nos faltar. E você vê que na continuação do Salmo, então, diz que meu copo transborda. Transborda por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, generosidade, ela tem que partir não de uma pessoa que tem de sobra, mas de uma pessoa que tem essa confiança. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então, acho que isso é a busca que nós temos que fazer. A crença que eu acho que nós precisamos ter é essa. Então, se eu acreditar que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, essa crença for fundamental na minha vida, então eu tenho outros valores. Porque se Ele é meu Senhor, Ele é quem cuida de mim. E eu não preciso preservar os meus recursos financeiros a qualquer custo. Eu aprendo a dar para outros. Porque não é eu ficar indo lá no banco contar o meu dinheiro, tá? E não é eu guardar o dinheiro para cuidar dos meus, que é o princípio. Não, o princípio é o seguinte: quem cuida de mim, quem cuida dos meus é o Senhor, que é meu pastor. Não vai me faltar. Então eu tenho um outro comportamento. E as consequências são diferentes, tá? Então, eu acho que esse conceito é muito importante. O que eu tenho buscado trabalhar nos meus cursos de educação financeira
e como pensar sobre repensar finanças, eu parto de um princípio que é o seguinte: você precisa saber o que é dinheiro para você, e segundo, você precisa descobrir o quanto que é o suficiente para você. E que o suficiente é um conceito não de se acomodar, porque se acomodar quer dizer que você fala, não, eu vou parar de correr atrás, eu só consigo isso na vida. Se acomodar parte de uma crença de que realmente o dinheiro, ele não é só uma ferramenta, mas ele é algo que a gente deveria estar buscando. Agora, quando eu entendo o conceito de suficiência, eu entendo que dinheiro é algo pelo qual passa pela minha mão, mas que a minha primeira responsabilidade é usar ele como ferramenta para o reino de Deus, não é para a minha preservação. Que eu entendo que Deus me ajuda a descobrir o que é o suficiente para mim. Então, é esse conceito que é fundamental para que a gente possa realmente ser pessoas generosas. A gente entender, então, duas coisas. Primeiro, que nem sempre mais é melhor. Que como seres humanos, a gente não precisa ficar acumulando, né? Você vê na história da Bíblia, nós temos dois exemplos, né? Nós temos o exemplo do que estava armazenando o homem rico, que ele tinha uma safra muito boa, e ele pensa o seguinte: eu preciso fazer armazéns maiores para guardar tudo que eu tenho conseguido conquistar. E a palavra de Deus diz o seguinte: seu homem tolo, hoje mesmo a sua vida será tomada, né? Então, por quê? Porque inverteu as coisas. Passou a achar que dinheiro era algo para se perseguir. E não que dinheiro era uma ferramenta que Deus tinha colocado na mão para que você pudesse ser abençoado e também abençoar o outro, né? Então, eu acho que para começar, assim, eu posso falar sobre temas específicos de finanças, a gente pode entrar nesse detalhe um pouco, mas como introdução já falei muito, né? Então, deixa eu parar em um minuto. Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Você pode fazer, você que está nos assistindo, pode fazer perguntas, fazer suas questões, escreve nos comentários e nós vamos estar separando algumas perguntas para o Brian responder. Ok? Você tem liberdade para fazer isso agora, pode anotar aí nos seus comentários, ok? Por quê? Duas coisas da fala de Brian me chamou muita atenção. Primeiro, quais são os nossos valores? Que valor, que importância o dinheiro tem para mim? Que importância tem esse dinheiro para a minha vida? Como posso administrá-lo para a glória de Deus? Queridos, tudo que vem às nossas mãos é para a glória de Deus. Tudo que vem às nossas mãos é para a glória de Deus. E outra coisa que me chamou muita atenção: generosidade. O que é generosidade? O que é ser generoso? Eu dar o que me sobra? Ou eu compartilhar o meu todo com alguém? O que é generosidade? Eu sou generosa porque eu tenho muito. Então, o que me sobra eu dou. É isso generosidade? Não, eu entendo que generosidade não tem nada a ver com quanto você tem. E eu tenho visto isso muito na vida de pessoas. A generosidade, para mim, parte de duas coisas. É eu saber, eu tenho o suficiente e que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E a partir disso eu posso ser generoso. Generoso é uma condição, é uma atitude que parte de um coração que está pleno. Tá? Então, não tem a ver com recurso financeiro em si mesmo, né? E Jesus nos dá uma lição muito importante sobre isso, quando fala a respeito da viúva pobre, que deu apenas 2 moedinhas. Aquilo sim é um ato de generosidade. Pessoas que chegavam com cédulas e colocavam no gasofilácio não foram tão importantes. Mas aquela que chegou com 2 moedinhas foi importante.
Por quê? Porque Jesus viu exatamente o valor, o comportamento, as crenças e os valores daquela que se incomodou em dar o seu melhor. E aqui é uma pergunta, Brian. Como seria uma estratégia prática de como fazermos uma reserva propositiva? Então, o que quer dizer uma reserva propositiva? Não sei se a pessoa Quem está nos pode perguntando explicar. isso é a Carla Pinheiro, e ela quer saber como é que nós vamos, como fazer para ter essa reserva propositiva. Eu creio que ela chama de reserva propositiva, seria algo que nós guardamos com um propósito definido. Por exemplo, eu vou fazer uma reserva, uma poupança para aquisição de um bem. Se não for isso, Carminha, escreve para a gente de novo, ok? E Ana Paula Fernandes, ela gostaria que o Brian comentasse sobre o valor do dólar e como isso influencia bolsas, ofertas. Bolsas não. Influencia nossas ofertas para as missões transculturais. Uhum. Então, a Carla Pinheiro colocou para investir em missões. Então, reservas para um propósito. A propositiva para investir em missões. Então, como é que seria uma reserva propositiva? Se a ideia ainda está assim, eu estou tentando entender onde querem chegar com isso, mas assim, deixa eu ir para, talvez, Carlos, se quiser escrever mais alguma coisa, eu vou primeiro para a questão do dólar e aí eu volto, tá? Só quero entender bem o que você está procurando. Mas, então, o dólar, nós não temos muito controle, né, sobre o que acontece com o dólar. Mas a variação do dólar ele realmente muito impacta o campo missionário, né? E acho que é uma coisa como igreja aqui no Brasil que nós precisamos entender é que vivemos numa economia e globalmente o dólar é o indexador e que não necessariamente quando o dólar está subindo, que quer dizer que o real está desvalorizando, tá? O país onde o nosso missionário está tendo o mesmo efeito. Algumas vezes, o que está acontecendo é exatamente que ou aquela economia não está sendo tão impactada, ou ela está indo na direção oposta, mas que, como igreja, acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção dentro da nossa condição de perceber. Talvez tenha momentos que a gente precisa rever o nosso apoio, de dizer o seguinte, como igreja temos condição, a gente precisa, pelo menos por um período, aumentar o nosso apoio, porque nosso real desvalorizou e o que está chegando lá para o missionário já diminuiu também. Tá? E que isso pode ser, se for um relacionamento transparente, que eu acho que todos têm que ser, pode ser algo muito aberto, de dizer, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar isso. Então, nos próximos meses, nós temos condição, nós vamos aumentar isso, tá? Mas quando normalizar de novo, que a gente possa, então, fazer o caminho de volta também, para que a gente mantenha o missionário lá recebendo um valor em dólar mais ou menos consistente. Então, eu acho uma ação assim importante para a igreja, pelo menos saber que isso está acontecendo. E ter uma disposição de dizer, se nós podemos, a gente vai fazer essa mudança, né? Como administrar o recurso e equilibrar as finanças? Bem, voltando à questão da reserva propositiva, eu não consigo ver aqui se foi acrescentado mais alguma coisa, mas eu entendo que é para investir em missões, mas a ideia seria uma reserva para investir em missões no futuro ou é um dinheiro que já vai para missões, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre nossa gestão de finanças pessoais, tá? Que talvez ajude a gente a pensar. Então, eu costumo pensar assim, finanças pessoais, tem toda uma bagagem por trás, mas isso do funcionamento de uma finanças de mês a mês para uma pessoa é orçamento, certo? É um orçamento. E o orçamento ele é construído em cima de 4 pilares: renda, despesas, dívidas e investimento. Onde dívidas e investimento, esses 2 pilares, é uma conversa somente para quem já equilibrou rendas e despesas. O que eu quero dizer com isso? Se você, quando você olha para suas rendas e despesas mensais, não tem uma situação superavitária,
quer dizer, você tem mais renda do que despesas, não adianta falar sobre dívidas de investimento, porque esses são assuntos futuros. O cerne da questão é, primeiro resolva sua renda e despesas, e a partir disso você consegue pensar sobre dívidas e investimentos. E a forma de fazer isso, eu sempre recomendo, e no curso eu recomendo, é o conceito de fazer um relatório de 30 dias, que é você, durante 30 dias, anotar tudo que você gasta, e aí tá dando para ouvir bem? Tá? Tá. Então, quem tiver nessa live, se você não sabe, eu nunca fiz um relatório de 30 dias, faça. Comece amanhã. Você não precisa começar no início do mês. Comece amanhã. E durante 30 dias faça isso. E depois volte e analise. Tá? Por quê? Porque isso talvez não fale sobre os seus valores, mas vai falar sobre os seus comportamentos. E aí, a partir dos seus comportamentos, você talvez fale o seguinte, mas eu estou gastando de um jeito que não tem nada a ver com aquilo que eu acho que são meus valores. Muito bem. Então, está na hora de você ou reclassificar seus valores, ou você precisa falar, tá, eu preciso mudar meus comportamentos, porque eles não estão acompanhando meus valores. Tá? Então, orçamento é fundamental para fazer isso daí. A 30 dias ajuda muito. A partir de um relatório de 30 dias, você também consegue olhar para um orçamento e começar a separar um valor específico. Você diga o seguinte, se realmente eu quero investir em missões, eu devo definir um valor. E a minha recomendação, se possível, é chegue num valor em porcentagem e não números reais. Tá? Por quê? Porque quando nós definimos em porcentagens, na medida que nós temos um acréscimo nas nossas rendas, a gente também aumenta o que a gente está investindo naquela categoria que nós dizemos é importante. Tá? Então, o erro que algumas vezes cometemos é definimos um valor, eu apoio tal missionário todo mês com R$200, com R$150, ou o que seja, e aí vai vir aumentos salariais e a gente esquece do missionário lá no campo e a inflação já comeu esse dinheiro. Tá? Então, é bom colocar em porcentagem e fazer objetivos. Se isso realmente é um valor, é você dizer o seguinte, por exemplo, a cada aumento salarial que eu tiver, 3%, 1,5% eu quero aumentar em essa categoria. Ou uma parte disso eu também quero aumentar. Então, você vai aumentando seu gasto em áreas que você considera que estão alinhadas com os seus valores. Tá? Então, são algumas dicas que eu acho que são importantes. Mas o relatório de 30 dias volta naquilo lá. Raízes, né, crenças, valores, comportamentos e consequências. Eu estou endividado. Meu orçamento todo mês ele é deficitário. Eu tenho mais despesas do que renda e eu preciso do 13º e de algum bônus, de alguma comissão, algum dinheiro que Deus faz cair do céu para liquidar minhas dívidas. Tá? Você tem um problema que você precisa resolver. Você precisa ter um orçamento pelo menos neutro e, de preferência, superavitário. Não siga o exemplo do governo brasileiro. Tá? Nas finanças pessoais, você não é o Banco Central e você não pode imprimir mais dinheiro. Então, precisa acertar isso daí. Tá? E aí, a partir disso, então, você começa, então, a perceber. Independente de qualquer coisa, como você está gastando o seu dinheiro é comportamento. Pode ser que seus comportamentos são influenciados por coisas que você não tem controle. O aumento do custo no mercado, educação, que seja. Mas ainda é seu comportamento. Então, vai ser uma boa leitura para fazer. Tá? Então, é isso. Não sei se respondi essa pergunta, tá? Mas eu acredito que uma vez que você defina assim, quais são os seus valores e você fizer esse orçamento, você vai começar a lembrar o seguinte, que o orçamento também ele é uma ferramenta na sua mão para ajudar você a atingir os seus valores. Tá? E não o contrário. Tem gente que faz o orçamento e depois pensa assim, eu tenho que seguir meu orçamento. Não, você não tem que seguir seu orçamento. Você tem que fazer que seu orçamento esteja alinhado com seus valores. O que não dá é que você faça um orçamento de gastos acima do que tem de entrada. Aí também não é orçamento, né? Aí é sonho. É verdade. Muito obrigada, pastor Brian. Nós queremos louvar a Deus pela tua vida. E você que tem suas perguntas, você pode continuar enviando suas perguntas e nós vamos passar isso para o pastor Brian.
depois ele nos mandará essas respostas no privado, ok? Nós vamos mandar para ele via WhatsApp e ele faz e a gente continua, ok? Agora nós queremos verdadeiramente, lá no fundo do nosso coração, dizer muito obrigada. Porque foi muito esclarecedor para nós, sabe? Foi muito edificante, trouxe realmente um alerta muito grande para nós. E nós, tanto aqueles missionários que estão aqui no Brasil, como que estão no campo, como aqueles que estão se preparando para ir para a missão, como aquele que tem certeza do seu chamado missionário, como qualquer membro da igreja, nós precisamos ser fiéis nas nossas finanças. E a nossa fidelidade começa com Deus e continua conosco e com o próximo. É isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos ter essa fidelidade com os dízimos, com as ofertas, ok? Com os fundos educacionais, com tudo, mas não esquecer de investir na obra missionária. Porque quando nós estamos investindo na obra missionária, nós estamos investindo no reino de Deus. Nós não estamos gastando dinheiro. Porque gastar é aquilo que vai e não volta. Mas aquilo que nós investimos sempre tem um retorno. E o investimento na obra missionária tem um retorno eterno, de valor eterno. Então nós queremos te agradecer muito. Olha, esse relatório de missão foi excelente. Esse de 30 dias foi perfeito. Muito obrigada. E agora eu gostaria que você orasse por nós. Que ao invés de nós orarmos por você, nós precisamos que você ore por nós. Para que a nossa mente, o nosso entendimento seja realmente muito mais esclarecido, sabe, em relação à importância do dinheiro para a nossa vida. Amém. E que nós possamos usá-lo para a glória do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua oportunidade de estarmos aqui participando juntos. Sabemos que o objetivo disso, Senhor, é o teu reino. E Jesus nos ensinou a orar que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu, Senhor. Essa é a nossa oração. Ó Deus, e que nós possamos, como filhos teus, aprender diariamente a confiar em ti, Senhor. Que a nossa certeza seja que a nossa vida não está à mercê desse mundo, também não está à mercê das nossas capacidades, mas o Senhor é o nosso pastor. E por isso não vai faltar. Não porque a gente sabe guardar dinheiro, não porque a gente sabe investir. Queremos aprender a fazer isso melhor, queremos aprender a ser mais generosos, mas todos os nossos esforços não são capazes de comparar com o cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então, nos guie e nos ajude, ó Deus, como igreja, a permitir que o Espírito Santo constantemente esteja questionando onde está a nossa confiança. Que nós possamos estar firmados em Jesus Cristo e somente nele, para tudo que decidimos fazer nessa vida. Assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Brian, Deus te abençoe a tua vida, a tua família e o ministério que ele te confiou. Muito obrigada. Obrigado. Paz e bênção.